Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir como a monocloração de alcanos, primeira etapa, e a reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos, segunda etapa. Para a obtenção de um haleto orgânico na primeira etapa é feita uma reação de halogenação, substituição de hidrogênios de compostos orgânicos por átomos de haletos como o cloro, denominada reação de cloração. Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido por reação de alquilação Friedel-Crafts, reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos, ou simplesmente a ligação de grupos alquil à estrutura de compostos orgânicos como anéis aromáticos. Acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras A e B, são feitas as seguintes afirmativas. Então, olha só, gente. Nesse texto aqui, a questão já contou tudo o que vai acontecer para a gente, tá? Então, no caso, na primeira reação, percebam que é uma cloração porque a gente está adicionando cloro, tá? Sendo que, quando eu adiciono cloro, essa geralmente, quando é uma reação de adição, ocorre em compostos insaturados. Ou seja, quando eu tenho uma ligação dupla, e aí simplesmente eu quebro a ligação dupla e vai entrar um átomo de cloro em cada carbono. Só que percebam que aqui entrou só um átomo de cloro. O outro sobrou aqui e se juntou a um hidrogênio que saiu. Então, no caso, ele já contou para a gente no texto, olha, é uma reação de substituição de hidrogênio por átomos de haletos. Então, para a gente pensar quem é a substância A, vamos olhar o produto. Então, olha só, eu tenho um CH3CH2Cl. Eu tenho um CH3CH2Cl. Então, esse cloro que entrou aqui, ele entrou no lugar de um hidrogênio que saiu. Então, pensando, quem que era a substância A? É o CH3 e CH3. Como que se deu essa reação? Esse hidrogênio que está aqui foi substituído por um átomo de cloro. O hidrogênio saiu e juntou com o outro cloro que sobrou, formando o HCl. Então, essa substância A aqui vem a ser o etano, simplesmente etano. E na primeira afirmativa está falando que é o cloroetano. Então, está errado. Na verdade, cloroetano é o produto formado, Entrou um cloro no lugar de um átomo de hidrogênio. 2. O nome aceito pela IUPAC da substância B é o etilbenzeno. Essa segunda reação também que ele contou, é uma substituição de grupo alquil à estrutura de um anel aromático. Geralmente, olha só, a gente tem um anel aromático e aí reações muito comuns são a substituição. Aí no caso entraria um átomo de cloro. Mas percebam o que sobrou. Sobrou um HCl. É como se o cloro tivesse sobrado e essa outra parte dessa cadeia que entrou lá. Tá? Então dá para a gente sacar o que vai acontecer olhando para os produtos. Mas também ele está contando no texto, olha, é a ligação de grupos alquil, que seria essa ramificação aqui, olha. Então o que acontece? Eu tenho o anel aromático e simplesmente ocorre a substituição desse anel. Sai um dos hidrogênios do anel. Se fosse uma substituição com cloro, entraria um cloro. Mas percebam que o cloro, mais uma vez, ficou sobrando aqui no final. Então não foi o cloro que entrou. Quem entrou ali foi o CH2CH3, que é o radical etil, e o hidrogênio que saiu daqui foi se juntar com o cloro que ficou sobrando. Então, o nome aceito da substância B é etilbenzeno. Então, a segunda afirmativa está corretíssima. 3. Todos os carbonos da substância B apresentam hibridização sp2. Lembra que sp2
sp2 é quando o carbono faz uma dupla e duas simples. Cuidado com a pegadinha, tá? Todos os carbonos que estão no anel aromático, todos do anel aromático, sim, eles são sp2. Só que se vocês perceberem, os dois carbonos aqui do radical etil, eles são sp3. Por que eles são sp3? Quando o carbono faz todas as suas 4 ligações simples, a gente diz que a hibridização dele é sp3. Ou seja, todos os carbonos do anel, eles são sp2. Mas os carbonos que tem lá no radical etil são sp3. 4. A fórmula molecular de B é C8H10, só a gente vê aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Hidrogênios 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a 4 está correta. E 5. O processo de alquilação, representado pela equação na reação na segunda etapa, pode ser classificado como uma reação de substituição. E se vocês lembrarem, a gente está falando isso, né? Eu já falei lá no início, que reações que ocorrem em aromáticos, tá? O anel aromático, ele é um composto muito estável. Inclusive, a ressonância dentro do anel imprime ainda mais estabilidade a ele. Portanto, anéis aromáticos dificilmente, mesmo tendo aquelas 3 duplas ali dentro, dificilmente eles sofrem reação de adição. Eles sofrem principalmente reação de substituição. Mas se vocês perceberem o próprio mecanismo que aconteceu aqui, olha, saiu um hidrogênio que veio se ligar com o cloro que sobrou, e no lugar desse hidrogênio entrou o radical etil, ou seja, sim, foi uma substituição. Então a 5 também está correta. Portanto, resposta letra D, afirmativas 2, 4 e 5.